Bom dia, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Na aula de hoje continuaremos estudando as lutas, então verificaremos a diferença de briga e luta e iremos conhecer o que são as lutas, beleza? Então bora lá, pessoal, bora estudar? Então, para início de conversa, a primeira pergunta para vocês, gente, é relacionada ao que vocês pensam sobre as lutas. Tente imaginar aí o que seria a luta para você, né? Muitas pessoas relacionam as lutas à violência, à agressividade. E você? Como você relaciona as lutas? Alguns, quando pensam em luta, pensam nessa imagem que vocês estão vendo. Outros pensam em outras coisas, outros pensam em briga, em violência. E aí, para a gente entender da melhor forma, vamos conversar sobre a diferença de luta e briga. Então, galera, aí na sua tela um quadro ilustrativo e algumas imagens para ilustrar essa diferença, né, de lutas e brigas. A primeira característica que diferenciam as brigas das lutas são as regras. Nas lutas há diversas regras para proteger principalmente a integridade física do lutador, que é importante nas lutas. Isso na briga já não acontece, né? Na briga não tem regras, na briga vale tudo. Então essas regras estão relacionadas à duração do embate, tem um tempo de duração. Briga não tem tempo de duração, né? Temos também a vestimenta, temos equipamentos de proteção. Na briga já não tem essa intenção de preservar a integridade física do oponente, né? Então aí nas lutas tem os golpes permitidos e os golpes que são proibidos. Já nas brigas vale tudo, né? As lutas aí contam com entidades reguladoras, né? Então tem associações, confederações, federações. Ou no caso de quem pratica a luta para outros fins, é uma academia, um mestre, né, que te ensina ali a praticar essas lutas. Nas lutas também, principalmente, tem a questão do valor, do respeito entre os adversários, como eu falei na última aula, a questão da filosofia de vida, que é repleto de valores e princípios. Então as lutas ela tem muito essa questão. Apesar de eles estarem se enfrentando, eles se respeitam. A intenção ali não é ferir o adversário, não é machucar o adversário. A intenção ali sim é vencer a luta de acordo com as regras ali da competição. Apesar de algumas lutas, principalmente as lutas de contusão, que nós vamos ver à frente, elas acabam se ferindo. Porém, não é a intenção principal. Já nas brigas, não tem regras. A característica aí principal é sempre o desentendimento, né, entre uma ou mais pessoas. Não tem federação, não tem ninguém que vai regulamentar tempo, vestimenta, vale tudo ali na briga. Principalmente a questão dos sentimentos. Então na briga, os sentimentos que estão envolvidos são sempre o ódio, tentar ferir a outra pessoa, ou fisicamente ou psicologicamente. Para ser considerada uma briga, não necessariamente eu preciso ter contato físico. E sim, eu posso também agredir a pessoa verbalmente, machucar a pessoa ali com palavras, sentimento de ódio, de aversão ou de raiva. Então, você pode ferir psicologicamente a pessoa, né? Agredir ela moralmente. Então, nas brigas não tem essa questão do respeito. Então, tá aí algumas imagens que refletem mais ou menos a diferença. Nas duas imagens abaixo do quadro, nós temos aí a briga. Tanto a questão que eu falei agora, onde você não tem o contato físico, mas uma briga de agressão verbal. Outra imagem ali, uma ilustração de uma briga. Vale lembrar, galera, que quem luta não briga, tá? Então se você for praticar uma luta, aí você vai verificar que normalmente sempre tem orientações para não acontecerem brigas, para você não utilizar a prática de luta para brigar, certo? E aí nas outras imagens, nós temos ali o cumprimento, que é a principal característica aí das lutas antes de iniciar ali acima. Nós temos dois atletas se cumprimentando. Cada luta aí tem uma forma de cumprimento, né? E ali abaixo nós temos o abraço depois da luta, que é outra característica também e mostra o respeito e a amizade que muitos atletas têm um pelos outros. Então, características aí das lutas que as brigas não têm. Verificamos aqui, galera, que briga e luta são totalmente opostas. Então, o que tem de característica numa luta não tem característica na briga. Então não podemos falar que luta e briga são a mesma coisa, tá certo? Então agora com essas informações, será que conseguimos falar o que são as lutas? Será que vocês conseguiriam falar o que são as lutas? Talvez vocês conseguiriam falar a diferença entre briga e luta, mas e luta? Vocês sabem o que são as lutas? Então aí na sua tela algumas imagens e algumas informações aí, alguns tópicos que iremos conversar que caracterizam a prática de luta. Para acontecer uma luta tem que ter uma disputa entre dois oponentes. Então eu tenho que ter dois oponentes ali para realizar uma disputa. E dentro dessa disputa eu tenho que dominar ou ser dominado. Um exemplo é no judô. Eu realizo um golpe, eu formo pontuações. Então eu tenho que dominar. A forma de dominar o meu adversário é realizando esses golpes e fazendo as pontuações.
No boxe, a forma de dominar o meu oponente é fazendo nocaute. Então eu tenho que derrubar ali, através de golpes, o meu oponente, tá certo? E aí por diante nas outras lutas. Então cada luta vai ter uma forma de dominar, vai ter uma forma de subjugar o seu oponente. E aí o que marca também em todas as lutas são as utilizações de técnica e estratégia. Então existem várias formas de técnica e estratégia. Cada luta tem o seu formato. Mais à frente eu vou falar quais são essas técnicas e essas estratégias. Tá certo? E todas elas terão combinações de ações, gente. Então essas ações que são de ataque, defesa e contra-ataque. Essas características são comuns aí nas lutas. Então toda luta vai ter um oponente a ser dominado, toda luta vai ter uma utilização de técnica e estratégia, e toda luta tem combinação de ações de ataque, defesa e contra-ataque. Certo? Então se a gente pegar essas informações, nós podemos chegar a um conceito. Então o que são as lutas, professor? Então vamos lá, próxima tela. Então lutas, galera, é isso aí que está na tela de vocês. Ó. Nada mais é que disputas em que você tem um oponente e você deve dominar. A informação subjugado que está na sua tela é a mesma coisa que dominar. Então é uma disputa em que você tem oponentes e você deve subjugar esse oponente, dominar esse oponente, utilizando aí de técnica e estratégias. E as estratégias que eu falei para vocês. Então eu tenho estratégia de desequilíbrio, no judô, por exemplo, técnica e estratégia de desequilíbrio. Contusão, um golpe de contusão é aquele golpe que você tem que acertar o oponente. Então, partindo desse princípio, nós temos algumas lutas, o boxe, o muay thai, o karatê. Aí eu tenho as técnicas e estratégias também de imobilização. E aí eu posso falar do jiu-jitsu, eu posso falar do próprio judô, que tem essas estratégias aí de imobilização, onde você, para vencer a luta, para você subjugar o seu oponente, para você dominar o seu oponente, você utiliza de técnicas de imobilização. Ou mesmo as de exclusão, onde você tem que tirar o oponente de determinado espaço. E para título de exemplo, nós podemos trazer aí o sumô. O sumô é uma luta onde eu tenho que tirar o oponente de determinado espaço. Então eu empurro ele para fora. Então é uma exclusão de espaço. E aí eu também utilizo as ações. Então quais são as ações? Ataque, defesa e contra-ataque. Então isso são as lutas, galera. Então lendo aqui novamente, anote isso daí que é importante. Ou da forma que o professor explicou ou da forma que está na tela. As lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados ou dominados, lembre disso, mediante a técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, na combinação de ações de ataque, defesa e contra-ataque. Então agora, galera, sabendo o que são as lutas, é possível então, com esse conceito de luta, lutar sem machucar o oponente, lutar sem ferir. E nas nossas aulas, como podemos lutar? Será que a luta da escola é a mesma luta que nós vemos na TV? É a mesma luta que nós vimos nas imagens anteriores aí? Então na sua tela, algumas imagens aí da luta na escola. E aí podemos verificar que tem as características que o professor falou anteriormente. Então primeira coisa, nas imagens aí eu tenho um oponente, onde eu devo dominar. Então cada luta que você vê na sua tela, em formato de jogo, lembrando que era jogo, né? Então uma das nossas estratégias para ensinar luta na escola é o jogo. Então partindo desse princípio eu construo um jogo. E aí eu tenho que me preocupar principalmente com a integridade física. Aqui eu não vou poder fazer uma luta de contusão, como o boxe. Se fizer, eu tenho que fazer regras adaptadas onde eu preservo a integridade física do meu oponente. Então podemos ver aí algumas brincadeiras como o cabo de guerra. Ali uma luta parecida com a luta indígena. Depois mais à frente, quando eu passar essa atividade, eu vou mostrar para vocês como que é realizada. Alguns alunos aí que estão no 6º ano tiveram lutas no ano passado, já até sabem como são realizadas essas lutas aí. E aí nós temos ali na terceira imagem uma luta parecida com o sumô, que a intenção é tirar ali do círculo, onde as meninas estão lutando ali. Aí você só pode segurar as mãos e a intenção é que empurre para fora do círculo. Temos um outro tipo de luta ali, ó, com espaguete em cima de um pneu. A intenção é que com o espaguete você utilize ali uma estratégia para tirar o colega de cima do pneu, desequilibrar. Então aí já vemos as características da luta também lá. Então eu tenho um oponente, algumas aqui eu tenho que tirar do espaço, outras eu tenho que dominar com estratégia de desequilíbrio, outras com estratégia de imobilização. Verifiquem aí que na escola, apesar de não praticarmos a luta da mesma forma que vemos na televisão, é possível vivenciar uma luta, é possível pesquisar e ver o que as lutas têm em comum. Então verifique. O conceito de lutas que nós vimos aqui
está totalmente alinhado com o que nós vemos aqui. Então, galera, o que nós vimos lá do conceito está aqui presente, ó. Tanto questão de se ter um oponente, tanto de dominar o oponente, técnicas e estratégias. Claro que cada um aí, algumas têm exclusão de espaço, outras desequilíbrio. Temos bem mais atividades que vai envolver as outras técnicas aí. E todas elas têm a combinação de ataque, defesa e contra-ataque. Tá certo? Galera, tarefas! Então vamos às nossas tarefas. Já que você entendeu agora o que é o conceito de luta, a diferença de briga e luta, você vai pesquisar e fazer um jogo de lutas com alguém. Você pode escolher uma luta ou pesquisar um jogo já existente ou fazer algum desses jogos de imagens aí. Detalhe, lembre-se sempre de adaptar uma luta, de adaptar um jogo de luta que preserve a integridade física do oponente. Então não é para machucar quem você vai fazer ali, é para fazer um jogo de luta, né? Uma brincadeira de luta. Lembre-se, quando você for criar ou realizar tem que se encaixar nesse conceito de luta. E aí vocês vão gravar um vídeo ou fotografar, registrar através de imagens e me enviar pelo WhatsApp até dia 15 de julho. E a outra atividade vai ser respondida no Google Sala de Aula. Então teremos um questionário de fixação, tá, gente? Então ele vale um ponto também a participação, tá? Então é importante que vocês participem, realizem lá, respondam, para saber se realmente vocês entenderam a aula 7 e a aula 8, tá certo? Galera, essa foi a aula de hoje. Beijos, até a próxima. Fui!